Imagine você ser convidado para cuidar de um bebê reborn, trabalhar como babá e presenciar coisas estranhas vindas de um boneco de plástico. A gente sabe que está tomando proporções extremamente assustadoras essa questão do bebê reborn. Mas imagina passar por algo real e extremamente assustador envolvendo isso. O relato de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre um caso dessa seguidora que passou por um momento extremamente traumatizante em sua vida. E foi bem recente. Então, sem mais delongas, hypa aí esse vídeo, vai aparecer na opção para você. Deixa um comentário, salva o vídeo, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva para mais histórias medonhas. Coloca seus fones de ouvido, procura um lugar silencioso e escuro e vem comigo para mais um relato real. A Maria conta o seguinte relato real que aconteceu com ela. Ela tem 48 anos e ela já está acostumada há muitos anos a trabalhar na área de cuidar de crianças. Ela sempre trabalhou de babá e sempre fez isso com muito gosto, com muito prazer. Ela sempre fez muito bem, por isso ela era muito recomendada. E ela tem uma agenda cheia de pessoas que eram muito satisfeitas com o trabalho dela. E foi em uma dessas trocas de mensagens, de ligações, de indicações, que a Maria foi convidada a ter um trabalho um tanto quanto inusitado. Em meados ali de janeiro, né, no finalzinho de janeiro, já entrando ali quase no carnaval, uns pais, umas pessoas aqui que não vamos revelar os nomes, né, vamos chamar eles de, sei lá, a mulher vamos chamar de Stephanie e o homem vamos chamar de Márcio, né? A Stephanie e o Márcio, um casal, ligaram para Maria, que conta esse relato, e disseram para ela o seguinte: gostaríamos que você cuidasse do nosso bebê, pois iremos fazer uma viagem em casal agora nesse feriado de carnaval. E o que mais surpreendeu a Maria é o salário que eles ofereceram para ela. Ofereceram uma quantia muito grande de dinheiro para ela, um valor bem simbólico, muito bom. E ela, sem pensar duas vezes, aceitou. Mesmo que fosse preciso ela viajar para outra cidade, porque assim era, né? Ela tinha que viajar mais de 300 quilômetros, se eu não me engano, para chegar até a casa desse casal. E tudo deu certo. Ela arrumou as suas coisas, ela organizou tudo ali, né? Tudo certinho, bonitinho, para que ela pudesse passar a estadia destes dias lá. E quando ela preparou as malas, estava tudo prontinho, bonitinho, ela embarcou, né, no ônibus e chegou na cidade, conheceu o casal, cumprimentou eles, e enfim foram até a residência. E é aqui que as coisas começam a ficar um tanto quanto estranhas, porque dentro do carro, tanto o homem quanto a mulher falavam muito bem da criança, falaram que era um bebê muito quietinho, muito tranquilo, que ela não ia ter problemas nenhum em cuidar daquela criança. E ela ficou até assim meio, né, ok, beleza, de qualquer forma, ela foi e disse pra eles, né, de qualquer forma, eu sou uma pessoa muito profissional, podem confiar em mim, tem muitas indicações, eu vou cuidar muito bem, não se preocupem. E eles ainda adiantaram a metade do pagamento para ela, né, e tudo mais. E quando ela chegou na casa do casal e ela pediu para ver a criança, a moça, né, a Stephanie, que contratou a Maria, veio segurando no colo uma criança de plástico. Sabemos muito bem o que é isso, né? Um bebê reborn, uma boneca que parecia com uma menina. Era perfeitinho, muito bonitinho, segundo ela, mas causava uma certa estranheza. E ela ficou em choque e não conseguiu esconder a cara dela de pavor ao ver aquela mulher vindo com aquela boneca e dizendo que aquilo era a filha deles. Aquilo ali, aquele plástico, aquele brinquedo praticamente, era o filho daquele casal. Ela tentou ao máximo disfarçar, embora ela falou que tem certeza que a cara dela não escondeu o pavor que ela ficou, mas ela fez o seguinte, né? Ela falou, nossa, que linda, qual que é o nome dela? Aí ela foi e falou, o nome dela é Luna.
é Luna, que não sei o que, explicou o nome dela, o porquê do nome, e eles estavam tão felizes, tão sorridentes quanto a isso, que ela ficou assim espantada, mas hora nenhuma ela questionou o porquê ela estaria ali cuidando de um bebê reborn, visto que, né, a quantia de dinheiro era muito boa, ela pensou, a casa era muito bonita, tinha tudo ali ao favor dela para ela poder se alimentar, dormir bem, então assim, tava tudo ok. Mas ela pensou depois o seguinte, pensou melhor depois, né? Quando o pessoal já tinha viajado. Onde eu fui me enfiar? Porque com certeza essas pessoas são malucas, eles não são certos da cabeça. Mas antes, né, deles irem viajar de fato, eles deixaram uma lista com a Maria. E nessa lista tinha o que ela deveria fazer e não fazer com o bebê reborn, que para eles não era um bebê reborn, né, gente? Era realmente uma criança ali, que para eles era uma criança. Tinha até que alimentar, tinha que dar banho, tinha que fazer dormir, tinha que contar história, tinha que fazer isso e aquilo. E foi nesse momento que ela pegou essa lista, leu tudo aquilo e viu alguns absurdos ali, que eu vou citar aqui para vocês já já. Pera aí. Então, chegou, né, a hora em que o casal foi viajar e ficou somente ela e a criança. E ela falou que colocou aquele bebê reborn em cima de uma cadeirinha, uma poltroninha ali, que era a poltroninha onde ela gostava de ficar durante as manhãs, né? Durante as manhãs, o bebê reborn era uma das regras. Ela tinha que ficar sentada naquela cadeirinha, naquela poltroninha, assistindo desenho. Exatamente, um boneco assistindo desenho. E ela falou que assim o fez, visto que estava de manhã, então ela seguiu a primeira regra e colocou a criança assistindo ali. Criança, entre aspas, né, gente? É difícil você ter que colocar na sua cabeça que não é uma criança, é um bebê reborn. Mas enfim, ela colocou o bebê reborn lá na poltroninha. Enquanto isso, ela falou, putz, eles já saíram, eu tô aqui com um boneco, eu não vou me preocupar com muita coisa, né? Vou só fazer que, né, colocar ela assistindo o desenho dela, porque vai que eles voltam do nada e vê eu fazendo as coisas de qualquer forma. Então o que acontece? Gente, aqui agora a coisa fica muito pesada. Porque a Maria conta que ela foi pra cozinha preparar algo pra ela comer, porque ela tava muito faminta, né, por causa da viagem e tudo mais, cansada. E ela ouviu a criança rindo, como se fosse uma risada de criança. Ela começou a ficar assustada com aquilo e ela achou que era da televisão. Mas quando ela foi ver a sala de estar onde estava o bebê reborn assistindo TV, o canal no qual estava ligado lá do YouTube estava desligado, a televisão simplesmente estava desligada. Então aquela risada que ela ouviu veio da onde? Quem produziu aquela risada como se fosse de um bebê sorrindo? Essa televisão estava desligada. Ela conta que ficou preocupada, pensou até mesmo que a televisão tinha queimado, mas ela foi ver, não estava queimada, estava funcionando normalmente, ela somente tinha sido desligada. E durante enquanto a televisão estava desligada, a gente sabe que dá para ver, né, o nosso reflexo na televisão, isso é normal. E ela falou que teve a sensação ruim de que sentiu uma sombra pequena passando por trás dela, pelo reflexo da TV. E isso deixou ela assim, já travada ali, e ela olhou para trás rapidamente para ver se tinha alguma coisa lá. E não tinha. Não tinha nada, a não ser o bebê reborn. E ela percebeu outra coisa. Aquele bebê reborn não estava da mesma forma que ela deixou ele sentado na poltroninha. Ela então começou a pensar o seguinte: isso é coisa da minha cabeça, putz, eu vou tirar uma grana boa aqui, ok, então não tem com que eu me preocupar, né? Ela só pegou a criança e ignorou completamente aquela lista que tinha várias coisas medonhas, como por exemplo, pegar o bebê reborn, levar ele até o altar que está dentro do quarto do casal e rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos junto com o bebezinho.
Eu já teria corrido aí, porque se eu lesse isso numa lista, eu ia falar, ó, obrigado, valeu, né? Obrigado aí pelo Pix adiantado, mas não, eu devolvo pra vocês, não vou participar disso mais. Então isso foi o que aconteceu, né? E ela ignorou toda aquela lista. Não alimentou o bebê reborn, não deu banho, não fez nada. Ela falou que ia deixar pra fazer tudo assim de uma vez, deixar ele bonitinho, cheirosinho, quando os pais estivessem voltando da viagem deles, que ia durar mais ou menos uns 3 dias, né? E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar cada vez piores para Maria dentro daquela casa, porque na primeira noite que ela passou ali, ela tinha uma babá eletrônica do lado dela. Sim, os pais entre aspas, né, desse bebê reborn, tinham uma babá eletrônica que ficava no quarto da criança e a outra ficava em vários outros pontos da casa. Eles tinham ali, né, essas babás eletrônicas. E ela levou uma das babás eletrônicas para o quarto de hóspedes, no qual ela ia dormir. 3h03 da manhã. Ela lembra desse horário, porque ela olhou no relógio do celular e viu que tinha choro de criança vindo do radinho da babá eletrônica. Aquele choro de criança que deixou ela assustada. Era um choro melancólico, um choro sentido, como se uma criança estivesse sentindo dor de fato. E ela ficou desesperada, ela ficou incrédula. Quando ela levantou para ver o que estava acontecendo, talvez era interferência, pegando algum outro sinal de alguma outra casa. Quando ela chegou no berço, onde estava o bebê reborn, ela se deparou com uma cena assustadora. Aquele bebê reborn que antes estava deitado, né, ali, tudo cobertinho, bonitinho, no seu berço, agora estava em pé no berço. Mas calma, gente, ainda era um boneco, tá? Era um boneco, ele estava lá travado, parado, só que assim, em pé, no berço, em pé. Ela falou que ficou tão assustada com aquilo que ela pegou aquela coisa e jogou longe, ela bateu assim nele e jogou ele longe, né? Muito assustada, sem saber o que fazer, ela começou a tremer e ligou para uma amiga dela e falou o seguinte: amiga, eu sei que tá tarde, mas você pode me ajudar com uma coisa? E a amiga dela, com a voz de sono, né, falou assim: o que foi? Então, sabe aquele casal que você me recomendou para cuidar do bebezinho deles e tudo mais? Por que você não me falou que era um bebê reborn? Que não sei o quê. Aí a moça do outro lado da linha falou: bebê reborn? Não, eles têm um filho, é a Luna. É uma criancinha linda que não sei mais o quê. A moça ficou assim, desesperada, né? Falou: gente, mas não é, eu vou te mostrar aqui agora. Ela ligou chamada de vídeo para essa amiga dela e mostrou que, na verdade, realmente não era uma criança de verdade, era um bebê reborn. E a moça do outro lado da linha, que era a amiga dela que tinha indicado ela para esse casal, falou assim: sai daí imediatamente, porque eu não sei o que aconteceu, porém, você não tá cuidando da Luna. Não tem lógica. Como que isso está acontecendo e que não sei mais o que. Cara, pensa comigo o desespero que essa menina deve ter ficado, essa mulher. A Maria ficou então assim em choque, ela desligou a ligação e começou a preparar as coisas dela para ir embora. Ela não queria ficar mais ali. E nesse momento que ela estava preparando as suas coisas, ela começou a ouvir barulho de som de risada de criança, de passos de criança correndo e chorando, rindo pelos corredores da casa, e ela ficou extremamente assustada. Ela ligou todas as luzes da casa para não ficar no escuro absoluto, e ela ficou ali pasma, perplexa, tremendo e chorando de medo. Ela estava chorando. A Maria conta aqui para mim que ela estava chorando muito, com muito medo do que estava acontecendo, e ela fez o seguinte: enquanto ela estava arrumando as coisas dela, ela viu um álbum ali que estava bem empoeirado no quarto da criança, que mostrava um bebezinho, né, uma menininha que estava nos braços, no colo desse casal que contratou eles, né? E aí ela começou a pensar mais ou menos, porque ela não teve muitas respostas, ela não teve nada ali entregue de bandeja, a não ser uma foto, né, do casal segurando de fato uma criança. O que ela pensou a crer no seguinte: esse casal deve ter perdido uma criança, eles pegaram um bebê reborn e colocaram tanto amor e carinho que eles acabaram
invocando alguma energia, alguma presença, alguma coisa aqui nesse bebê reborn, e agora ele meio que tá agindo por conta própria, mas não é ele, é o espírito maligno de alguma coisa antiga que tá aqui dentro, e eu tenho que sair dessa casa o quanto antes. Ela pensou muito rápido, cara, ela foi esperta nesse ponto, e ela foi, né, pegou suas coisas, como ela já tinha um adiantamento no Pix, e também ela já tinha dinheiro, né, sobrando ali, dos trabalhos dela, ela não esperou nem sequer amanhecer. Ela fechou a casa do povo, deixou aquele boneco maldito lá jogado, né? Ela pegou uma carona, um táxi, e foi até a rodoviária da cidade, na qual ela pegou o primeiro ônibus que tinha mais cedo possível e retornou para sua cidade. Bloqueou o número daquele casal e não quis mais saber de atender crianças. Hoje em dia, ela trabalha com coisas completamente diferentes. Como ela tem alguns tipos de formações e estudos, então, hoje em dia, né, atualmente agora, depois desses meses traumáticos que ela passou, ela está trabalhando na limpeza de uma escola ali na cidadezinha dela, que eu não posso falar o nome, porque eu prometi para ela que eu não ia falar nada, ela poderia contar para mim a experiência dela, mas queríamos manter tudo em sigilo, certo? Então, o que acontece, cara? Ela falou que não quer nem mais saber de cuidar de criança porque ela tomou um trauma muito grande. Ela falou que às vezes ainda sonha e ouve a voz daquela criança ecoando na cabeça dela. O choro que era muito sobrenatural. Um choro assustador. Um choro que ela falou que não consegue nem descrever. Que ela nunca ouviu nenhuma criança fazer. Foi perturbador. Uma experiência terrível. Então ela crê que os pais perderam, né? Resumindo aqui, a criança, a Luna, né? A filhinha deles deve ter falecido precocemente. Eles adotaram um bebê reborn para colocar ali, né? Para preencher um vazio, uma lacuna, uma falta, talvez. E isso acabou virando uma doença para eles, né? Uma doença mental, emocional, psicológica, a ponto deles acreditarem que de fato aquele boneco era uma criança e necessitava de cuidados. Então ela nunca mais entrou em assunto sobre isso, e ela mal fala sobre isso com a sua amiga que indicou, né, esse trabalho para ela, mas que, cara, foi completamente medonho tudo isso que aconteceu na vida dela. Mas, para vocês terem uma noção aqui agora de como finalizou, né, até onde eu estava gravando esse vídeo, eu não tinha muita informação sobre o que tinha acontecido de fato. Até que depois ela mandou outro e-mail. E ela disse: David, eu falei com a moça que tinha me indicado para a família, né, para trabalhar para essa família, cuidar do bebê reborn, e ela falou que não era aluna, porque realmente nem ela sabia que a Luna tinha falecido. Ou seja, os pais dessa criança não falaram para ninguém que o bebê tinha falecido. Não falaram para ninguém. E era por isso que a amiga da Maria não sabia. E tava tudo assim, tudo tão estranho, entendeu? Ninguém sabia, nem os próprios familiares desse casal. Aí ela ficou sabendo recentemente que eles estão fazendo tratamento psicológico. O corpo da criança foi enterrado. Gente, o corpo da criança foi enterrado no quintal da casa deles, que era bem grande, um jardim. Ou seja, eles prepararam tudo, fizeram ali o enterro do filho que tinha morrido precocemente e continuaram a vida tranquilamente, simplesmente adotando um boneco de plástico, cara. E isso é muito medonho, é perturbador. Então, assim, isso tira o sono até hoje da Maria. Ela fala que esse é um caso completamente isolado, que ela não pode falar cidade, não pode falar nomes, ela pode contar sim sobre o caso e tudo mais. Então, assim, muitos lugares aqui, nomes foram alterados, lógico. Sequência de datas também, para a gente, né, não contar exatamente o fato, mas ela conta que isso nem sequer chegou a passar no jornal e a polícia simplesmente omitiu esse fato, porque além do povo ter muito dinheiro, seria algo muito escandaloso e perturbador para a população ficar sabendo. Então, essa foi a resolução do caso de hoje, que me deixou extremamente perturbado. É um relato muito assustador, mano, e me lembra muito aquela série Servant, que tem na Apple TV, né, na Apple TV Plus. Uma série muito boa, aliás, recomendo que vocês assistam. Me deu agonia, sabe, me deu, assim, uma angústia muito grande.
E o tanto que isso é perturbador, tá? Tipo assim, esse negócio de bebê reborn tá virando uma febre que tá tomando um controle, tá saindo fora do controle, aliás, né? Onde as pessoas estão colocando ali tanta energia, tanto pensamento que acaba invocando algo dentro daquele recipiente. O boneco não pode fazer nada, mas você acaba atraindo uma energia maligna para sua casa, devido ao seu pensamento, a sua forma de pensamento que você dá para aquilo ali. E isso é muito perturbador. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Me conta o que você achou desse relato. Não esquece de comentar, recomendar esse vídeo, hypar ele aí pra caramba para ajudar aqui o canal que tá crescendo. E claro, me segue, se inscreve aí para mais relatos. E tem vídeo curto todo dia, tá, gente? Nas minhas redes sociais vizinhas, que eu vou deixar aí na descrição, é só vocês clicarem lá. E manda o seu relato para mim também, poxa, eu quero ler o seu relato aqui, quero contar a sua história. Tá lá, paranormalismo01@gmail.com, tá na descrição do vídeo também, é só você clicar e mandar o seu relato para mim. Como dormir depois desse relato, né? Eu não sei, mas enfim, vamos tentar, né? Uma ótima noite para vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde, não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, mas enfim, é medonho. Tchau, até o próximo vídeo.